Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje mesmo. Exatamente com essa frase que eu estou abrindo aqui todos os vídeos aqui no YouTube para a gente compartilhar um pouco sobre o que está escrito nesse livro aqui, Comer para Não Envelhecer. Eu sempre peço para vocês, no final do vídeo, para vocês me contarem qual é o ingrediente que vocês querem que eu dê uma olhada aqui atrás, no final do vídeo, e veja quais são as referências, o que está falando nesse vídeo sobre esse ingrediente. E dessa vez o comentário veio sobre a chia. E eu adorei, porque realmente todas as vezes que a gente escuta falar da chia, ela vem sempre na dupla com a linhaça, né? Chia, linhaça e chia são ótimas para... E aí, o que que acontece? Quando eu fui pesquisar aqui atrás sobre a chia, falei, peraí, só um pouquinho, não é possível. Chá, clorela, chocolate. Não tem a chia. Ela não aparece. E isso já tinha, essa pergunta já tinha aparecido antes dentro do nosso grupo, né? Porque aí deixa eu explicar o contexto todo. Eu tenho um grupo, uma comunidade chamada Saudabilize, em que a gente estuda longevidade. Além de estudar longevidade, através desses livros aqui, a gente também tem uma plataforma com centenas de receitas com os ingredientes que estão dizendo aqui aplicados na prática. Além de todas essas receitas maravilhosas, semanalmente você recebe um cardápio planejado por mim. Você recebe a nutricionista, você tem acesso à nossa Nutri. Você tem acesso a mim uma vez por semana para a gente fazer a leitura e o estudo desses livros de longevidade. E uma vez por mês a gente tem um aulão prático de como você aplicar isso no dia a dia. Então, assim, são 4 pilares que a gente trabalha dentro do Saudabilize. E esses 4 pilares são direcionamentos para uma vida mais saudável, mas também voltada para a praticidade, para o que você pode trazer para a sua vida de uma forma mais prática e rápida em termos de saúde. E aí, então, exatamente de todos esses estudos, esse foi o nosso primeiro livro, esse foi o primeiro livro que a gente leu, tá? Comer para Não Envelhecer, do autor Michael Greger. Se você não quer ler 750 páginas, não quer ficar também só aqui pegando o que eventualmente eu trago num vídeo, você quer ter acesso ao conteúdo completo, eu fiz um resumo incrível de 3 horas, então 750 páginas em 3 horas de curso, um curso incrível em que tem o material didático com 55 slides super completos, com tudo que eu falo nessas aulas. Você pode assistir essas aulas, o link para você acessar esse resumo está na Hotmart, disponível para você. Se você quer acessar ele, entra aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você ir lá direto e adquirir o seu resumo, comprar o seu resumo do livro e se deleitar com esse conhecimento. Agora, para você realmente se aprofundar, para você mergulhar de cabeça, para você ter acesso às receitas e tudo isso, também tem o link aqui embaixo para você fazer parte da minha comunidade. Você entrando aqui nesse link, você vai falar com a Michelle, que é a minha assistente, e ela vai te conduzir, né, para te mostrar o que é realmente o Saudabilize, como funciona e todas as entranhas que a gente tem dentro desse programa maravilhoso. Bom, vamos falar da chia? O que acontece? Eu falei, já dei a letra de que aqui atrás a chia não aparece em nenhum momento. Significa que eu não devo comer mais chia? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui a gente está falando sobre longevidade. A chia tem infinitos outros benefícios que a nossa Nutri trouxe muito lindamente dentro de uma live que está inclusive disponível aqui no YouTube para você assistir, né? Só você olhar nos vídeos anteriores. Toda semana a gente tem um encontro com a nossa Nutri. Não é uma É um encontro, eu chamo de live, estou chamando de live aqui, mas não é uma live, é um encontro no Zoom em que a gente está com câmera aberta conversando com ela assim, né? Igual eu estou conversando com vocês agora. E aí, claro que as mulheres que estão dentro do Saudabilize podem fazer perguntas para a Nutri e ela vai responder exatamente as perguntas das Saudabilindas. E é uma comunidade exclusiva de mulheres, tá? Por isso que eu falo sempre no feminino e eu falo sobre Saudabilindas, é uma comunidade exclusiva de mulheres. Então, quando a gente trouxe ali sobre a chia, ela me destacou um ponto muito forte, que é assim, Drica, a chia, ela é muito importante para quem está num processo de déficit calórico, para quem está num processo de emagrecimento. Por quê? Porque a chia, você já observou, quando você coloca ela de molho na água, ela incha. Ela faz esse mesmo efeito dentro do nosso corpo.
Então ela traz uma sensação de saciedade muito maior. Então você come um pouquinho e já fica satisfeito. Então e outra que a chia é uma fonte de proteína, né? Chia tem proteína, tem bastante proteína. É claro que a gente não consegue comer muito, mas é muito nutritivo. A gente deve sim consumir, é uma semente incrível, muito rica em fibra, rica em proteína. Não é que ela não tem a ver com a longevidade que a gente não deve comer mais chia. A gente deve sim comer chia. Porém, quando estamos falando de longevidade, a linhaça é infinitamente melhor, tá? A linhaça é anti-inflamatória, a gente já falou aqui sobre a linhaça. Eu já falei para vocês que dentro desse resumo do livro tem uma tabela com os principais alimentos que são citados aqui nesse livro. E aí dentro dessa tabela tem qual é o benefício, né? Para qual parte do seu corpo aquele ingrediente tem correlação, e aí os detalhes sobre sobre o consumo, qual é a quantidade de consumo que deve ter e para que serve, né? Então é muito útil essa tabela está colada na porta da minha geladeira exatamente para isso, para que eu não me esqueça dos ingredientes que são os mais importantes para minha longevidade, porque, gente, vamos combinar, já estou com 44 anos. Tá? E a gente tem uma hora que a gente começa a pensar no futuro. E aí, cada um tem um momento de despertar. Eu não sei qual é o seu, mas eu vou compartilhar o meu momento de despertar, como ele aconteceu e por quê. Eu, há 2 anos atrás, perdi a minha melhor amiga. Ela faleceu de câncer. E isso foi um choque muito grande para mim, porque eu tinha a maior certeza do mundo de que a Paula ia se curar. Eu não achava que ela ia morrer, mesmo sabendo que o câncer dela estava em metástase, mesmo sabendo disso, mesmo tendo ouvido do médico dela que ela teria 9 meses de vida, 2 anos depois, eu falei, ela não vai mais morrer. Ela não vai mais morrer, ela vai sobreviver. Ela conseguiu sobreviver por 4 anos com a doença, porém, ela faleceu, ela se foi. O corpo dela não aguentou, ela morreu. Isso foi um baque muito grande para mim. Foi um ano em que eu comecei um processo depressivo. Talvez não comecei por esse motivo, mas isso foi como se fosse a gota d'água. Já estava num processo depressivo e depois da passagem da Paula isso se fez muito maior dentro de mim, sabe? E eu realmente chegou num ponto em que a minha psicóloga da época disse para mim, eu só vou seguir com você se você aceitar tomar remédio, porque você está num quadro depressivo que não estou conseguindo mais lidar. E eu, quando recebi essa fala e esse diagnóstico, fiquei bastante assustada, e porque eu sou muito contra remédio, porque eu não queria tomar remédio. E também porque eu já tinha me curado uma vez de depressão. Em 2014, foi isso? 2014, eu me envolvi com um cara e era uma relação abusiva. E nunca tinha passado por uma situação como aquela e saí daquela relação completamente destruída e fiquei 4 anos em depressão. 2014, 2015, 2016 e em 2017 foi quando eu mudei a minha alimentação. Foi quando eu parei de comer carne, foi quando eu parei de comer ingredientes de origem animal e a partir dali começou a minha cura. E depois disso, eu entendi, inclusive lendo o livro, que a ingestão desses alimentos inflamatórios para o corpo afeta diretamente as nossas vias neurais e pode prejudicar a depressão, pode causar depressão, pode te levar por vias que você não tem controle. E realmente isso acontecia comigo, né? Consigo perceber que quando fiz essa mudança e passei a fazer uma alimentação anti-inflamatória, quando passei a tirar os ingredientes de origem animal da minha alimentação, percebo uma cura. E quando que você, aí do outro lado, vê a minha cura acontecendo? Quando eu fui para o MasterChef. Eu tinha acabado de sair da depressão, acabado de virar essa chave em 2018. E depois de 2018, eu me mudei para cá, para Garopaba e comecei a minha vida e talvez você me conheça do YouTube a partir desse momento, porque realmente antes, quando eu estava em depressão, foi quando eu comecei o meu canal. E eu comecei o meu canal até para voltar a me amar, né? Foi nesse processo. E aí eu veganizei o canal. Chegou um momento que para mim fez mais sentido eu seguir com o canal com receitas veganas, porque não fazia sentido eu ficar cozinhando carne, sendo que eu já estava numa alimentação vegana, né?
sem produtos de origem animal. Enfim, isso fez parte da minha cura e eu então decidi que agora, quando recebi esse diagnóstico de novo, no começo de 2025, eu disse, tá bem, eu já sei como me curar, e eu vou me curar. E me mergulhei de cabeça nesse assunto. E muitas pessoas falam assim, Drica, por que você sumiu? Onde você tá? Cadê as receitas? Por que você não apareceu por aqui? Não apareci por aqui porque eu estava em depressão. Porque não fazia sentido. Porque eu tentava gravar vídeo e eu começava a chorar. Porque aí eu acabava sendo agressiva nos comentários, eu não estava confortável comigo, com quem eu estava sendo, não estava confortável. E isso é um sintoma muito claro de depressão. E tá, então tive que assumir para mim mesma que aquele diagnóstico era real, que eu tinha que encará-lo. E aí mergulhei de cabeça nesse livro aqui. Passei o ano inteiro de 2025 lendo esse livro e trabalhando dentro do Saudabilize, né, me alimentando de uma forma correta, porque confesso para vocês que quando eu estava na estrada eu não estava me alimentando bem, né? Quando eu estava viajando de Kombi, eu não estava me alimentando bem, não estava conseguindo manter a mesma alimentação que eu tenho quando eu estou numa casa, quando eu estou morando numa casa. Então, para isso, o Saudabilize foi assim a virada de chave para mim, porque eu não podia fugir, não podia, né? Não podia fugir daquelas receitas que eu estava fazendo. Eu podia, mas eu não queria fugir, porque eu estava com um grupo de mulheres conduzindo ali o Saudabilize, então acabava que elas se inspiravam em mim e eu me inspirava nelas. E aí, assim, eu fui foi a alimentação que me curou. Não tem como eu dizer para você que foi outra coisa, porque eu não tomei nenhum outro remédio. Essa psicóloga parou de me atender, eu não aceitei o remédio que ela me oferecia, ela parou de me atender. Eu fiquei um tempo até sem psicóloga, e sem psicóloga, através da alimentação, eu consegui me curar. Todo mundo vai acontecer isso com todo mundo? Eu não sei. Cada um tem um caminho. Esse é o meu caminho que eu estou compartilhando com você hoje. Para mim foi muito importante esse caminho. Foi muito importante mergulhar nesse assunto da alimentação, entender como o meu corpo responde a cada alimento que chega. E isso fez uma transformação total em mim. E se você está num processo, em algum processo, com algum diagnóstico que você sabe, a gente sabe, eu não preciso dizer aqui para você, a gente sabe que a gente ouve muitos casos sobre o quanto a alimentação pode curar alguma doença ou ainda pode reverter algum quadro muito forte, né? E, enfim, a alimentação a gente tem esse corpo maravilhoso aqui e a gente recarrega ele como? Comendo e dormindo. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas formas de recarregar o nosso corpo. Se você está comendo sempre iFood, está sempre pedindo comida do restaurante, está sempre indo no restaurante, eu não tenho tempo de ir para a cozinha. Então você não tem tempo de cuidar de você. Você não tem tempo de cuidar do seu corpo. Olha o que você está dizendo para você mesma, não é para mim. Porque às vezes as pessoas colocam aqui no comentário achando que está comentando para mim. Quando você comenta alguma coisa no vídeo, você está comentando para você. Quando você faz algum comentário nas redes sociais, lembra sempre que o outro não existe, né? Que a gente está sempre, tudo que a gente faz é pra gente. Então, quando a gente comenta, é pra gente. Quando a gente fala do outro, falando da gente, porque a gente só consegue enxergar no outro aquilo que tem dentro da gente. Essa é uma virada de chave muito importante. E a gente só atrai para nossa vida aquilo que a gente é. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Então é muito importante a nossa vibração, como que a gente está vibrando, né? E o que a gente está emanando para o universo, o que a gente está jogando para o mundo. Então, quando você vem aqui e comenta, eu não suporto o sabor da linhaça, eu não vou comer. Bom, aí é uma questão sua, né? Você lidar com isso no futuro. Porque se a gente está trazendo aqui, eu estou trazendo aqui, tem esse livro escrito por esse médico, Dr. Michael Greger, 750 páginas. Esse cara, ele investiu 3 anos da vida dele para escrever esse livro. Para juntar todas as pesquisas e todos os experimentos que já tinham sido feitos com todos os alimentos no mundo inteiro, juntando as comunidades mais longevas do mundo. E aí, aqui a gente lê tudo isso e você não aplica isso na prática, daí é você lidar com essas consequências, né? Mas falando sobre a cura, é isso. Se você tem algum diagnóstico, tem sabe, se você quer se curar de algo que esteja te infringindo nesse momento, algo que esteja te incomodando nesse momento, é isso. Busque uma forma de conhecer sobre a sua alimentação e de tratar ela.
Dentro do Saudabilize, a gente tem exatamente a nossa Nutri, que é que eu estava contando para vocês, que é a Renata, e ela é muito preparada, especialista em alimentação vegetariana e vegana. E se você é vegetariana ou vegana e está me assistindo, você sabe exatamente qual é a nossa maior dor, o que mais machuca a gente, o que a gente mais tem dificuldade de montar um cardápio em que a gente saiba que está comendo corretamente. Porque quando a gente come arroz, feijão e carne, a gente acha que está bem, né? Não tá, mas a gente acha que tá. E aí o que acontece? Quando você muda para o vegetarianismo é que geralmente vem essa preocupação. Mas a verdade é que todo mundo, quem come carne, quem não come carne, deve cuidar da alimentação. É uma das duas formas da gente recarregar o nosso corpo, que é muito maravilhoso, que é muito perfeito. E que a gente ama muito, que a gente quer muito que ele continue muito firme e forte por aí, não é verdade? Eu quero ter qualidade de vida no fim da minha vida, né? Eu quero poder caminhar, eu quero poder dançar, eu quero poder ir pra praia, eu quero poder fazer trilha, eu quero poder levantar um sofá aos 80 anos. Mas para isso, eu tenho que começar um caminho desde agora, né? A cuidar do meu corpo, a cuidar dessa máquina perfeita e maravilhosa. Então, é nesse caminho que a gente faz dentro do Saudabilize. Aí a gente tem a nossa Nutri maravilhosa que vem ali e traz pra gente muitas dessas falácias, é muita historinha, sabe? Então, às vezes chega o quê? Chega a Saudabilinda, chega ali um vídeo, essa semana, por exemplo, chegou um vídeo de uma Saudabilinda me mostrando leite de semente de melão. E ela postou, Drica, o que tá falando nesse vídeo faz sentido? Porque tava falando que era super rica e tal. E eu falei, não sei, vamos perguntar para a nossa Nutri. E aí perguntamos para a nossa Nutri, e a nossa Nutri nos respondeu, dizendo que é um leite riquíssimo, maravilhoso, e que ela super recomenda. Quando ela diz, ela não diz só isso, ela traz como que é a proporção, como é que se faz o leite, né? Para que serve esse leite, quais são o que tem tudo dentro desse leite, magnésio, nananana, não sei tudo de cor aqui, mas, enfim, também o objetivo não é compartilhar com vocês hoje sobre a semente do melão. A gente começou esse vídeo falando sobre a chia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é muito importante que você tenha uma orientação correta. E é muito importante que você saiba como se orientar, que você saiba como se alimentar. Então, se você está nesse caminho e você quer vir para o Saudabilize, vem. Estamos com vagas abertas nesse momento. Eu te aguardo e a gente ali dentro vai trabalhar a sua alimentação. Uma vez por semana você vai receber o cardápio da semana inteira. Você pode seguir fazendo substituições, brincando como você quiser, com todas as receitas de dentro do site. Deixa eu te mostrar como é que funciona dentro do Saudabilize. Ó, é o seguinte, essa aqui é assim que você recebe o seu cardápio semanal, tá? Desse jeito aqui, de segunda a sexta, incluindo café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E daí é só você clicar em cima de uma dessas receitas e vai te levar direto para a receita em vídeo dentro do Saudabilize. Mas além do vídeo tem o PDF, em que é só você clicar e você tem acesso à receita por escrito. Tudo em detalhe. Além disso, você tem o quê? O meu suporte. Então você tem ali no WhatsApp, se você tiver dúvida sobre qualquer uma das receitas, eu ou alguém da minha equipe vamos te responder instantaneamente. A gente é muito rápida para te responder. E aí a gente vai então ali te falar, e se você precisar, você mostra até o ponto da sua panela. Drica, eu tô com dificuldade de chegar no ponto desse purê aqui. Me mostra, me manda o vídeo, que na hora eu vou te responder e a gente vai resolver a sua dúvida. Essa é a diferença. Que quando você tá aqui nas redes sociais, você tá vendo só a pontinha do iceberg. Você está vendo só o que eu escolho, pinceladas que eu escolho colocar aqui para dentro das redes sociais. Quando você entra no Saudabilize, você mergulha nesse universo. E eu já compartilhei com você o meu testemunho. Eu me curei com alimentação. Mas não é assim, da noite para o dia. É um processo. Porque você não consegue colocar tudo de uma vez, todas as receitas novas e todos os ingredientes novos, né? É um processo. E aí, quando você entra nesse processo, você tem que aprender a caminhar dentro dessa nova vida, a caminhar nesse novo sentido. Então, é isso que a gente faz com muito cuidado, com muita cautela. Por isso que a partir de algum tempo, tem uns 6 meses, que a gente só aceita assinaturas semestrais ou anuais no Saudabilize. Antes a gente aceitava quem entrava para ficar um mês. Mas um mês é muito pouco tempo. Não dá tempo de você ver tudo que a gente tem lá e de você fazer as devidas adaptações. Então, para que você tenha resultado, você precisa pelo menos ficar uns 6 meses comigo. 6 meses no Saudabilize. E se aplicar, né? E se dedicar. Para que você tenha os resultados para você. Nós temos do lado de cá todo o suporte, todas as ferramentas para te oferecer isso. Mas quem faz o caminho, quem caminha é você. São os seus pés que vão te levar rumo à longevidade, né? Claro que a gente, dentro do Saudabilize, a gente se dá as mãos e vamos caminhando todo mundo junto.
mas é uma escolha de cada uma de nós, certo? Então é isso, meus amores. Comam mais chia sim, porque chia faz muito bem, porém não tem nenhum efeito sobre longevidade. Então, deixo aqui com vocês. Volto quando? Sábado, com mais um vídeo como esse. Te espero lá. Beijo.